Olá, pessoal. Eu sou a professora Isadora Lazzaretti. Vou trabalhar com vocês a disciplina de Processo Civil. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Magistrar, Preparação para a OAB. A disciplina de Processo Civil, ela é uma disciplina muito estratégica, então é muito importante que nós estejamos atentos, né, aos temas mais incidentes, né, aos temas que têm sido objeto de cobrança, né, pelo examinador na prova da ordem. Então, é muito importante que esses conteúdos que mais caem na prova, né, sejam estudados com uma maior atenção. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre os princípios do direito processual civil, que são um tema que frequentemente aparece aí nas questões, né, prova da ordem, e eles são, pessoal, o coração do nosso sistema processual civil. Aí eles orientam todo o Código do Processo Civil brasileiro, né, decorrem de ditames, inclusive, constitucionais, e por conta disso que é fundamental estudá-los, né, para entender a base de interpretação desse sistema processual, né, eles auxiliam a resolver lacunas que existem na lei, e eles são também essenciais, né, para o próprio exercício da advocacia, para a prestação jurisdicional de uma forma ética e também eficiente, tá? Então, na prova da ordem, né, os princípios que mais têm sido objeto de incidência, né, pelo conteúdo das questões, às vezes eles nem aparecem numa questão específica sobre princípios, mas no conteúdo da questão, né, nas assertivas, é possível verificar que a FGV está exigindo do candidato conhecimento sobre eles. Então, os mais incidentes são contraditório, ampla defesa, devido processo legal, boa-fé processual, publicidade. Mas nós vamos verificar aqui, tá, os princípios gerais do processo civil, começando, então, pelo princípio do devido processo legal. Esse princípio do devido processo legal, ele está previsto tanto constitucionalmente, né, como também ele é reproduzido lá no artigo 8º, né, do Código de Processo Civil, e ele prevê, né, aquela previsão clássica que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, tá? Essa é a disposição constitucional, ela é aquela acepção moderna, né, que concretiza aí diversas normas, né, e relaciona com outros princípios, como o contraditório, a ampla defesa, a igualdade processual, né, a proibição das provas ilícitas, paridade de armas, enfim. Por quê? Porque o processo, ele precisa estar em conformidade, né, com esse princípio, e o CPC reproduziu isso lá no artigo 8º, né, no sentido de que o juiz atenderá aos fins sociais, às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Né? Então, o que isso quer dizer ali? Né? Que esse princípio ele me traz aqui duas dimensões, né? Uma procedimental, mais de caráter formal, que diz respeito à garantia, né? As garantias processuais, e uma também substancial, no sentido de que o juiz, quando ele vai aplicar o ordenamento jurídico, quando ele vai aplicar o direito, né, ao caso concreto, as suas decisões elas devem ser substancialmente pautadas na proporcionalidade, na razoabilidade, inclusive, né? Uh, olhando isso do ponto de vista do devido processo legal. Então, imagine aqui o caso de tanto, não apenas na esfera judicial, né, pessoal, mas também na esfera administrativa, e no próprio mundo dos fatos. Então, imagine o caso, né, de um condomínio que aplica uma multa prevista lá na convenção do condomínio sem dar, né, sem permitir o direito de defesa desse condômino, né? Aqui a gente tem o discurso todo da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ou então no âmbito administrativo, né? Tem aí um processo administrativo disciplinar em face do servidor, né? E lhe é aplicada determinada penalidade, né? Uma suspensão, uma demissão, sem que lhe seja proporcionado o direito de se defender, tá? Da mesma forma, no âmbito judicial. O próximo princípio é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, esse princípio também constitui lá um fundamento da República Federativa do Brasil, né? Ele também é reproduzido ali no artigo 8º do Código de Processo Civil, e ele traz, né, o dever que o julgador tem de resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, né? Então, ele estabelece esse dever que o juiz tem de tomar esses cuidados, visando sempre, né, que a sua atuação, que a decisão que ele vai proferir, né, respeite esse princípio. Então, nós temos, por exemplo, um princípio no processo civil que diz respeito, né, à observância da ordem cronológica, ou seja, os processos, eles observam, né, uma ordem de julgamento que observa uma cronologia. Porém, existem processos que eles não podem ficar aguardando essa lista cronológica, né, essa fila cronológica, de conclusão para o magistrado, porque eles podem vir a gerar aí, né, um dano irreparável para a pessoa, né, casos que envolvam violação à dignidade da pessoa humana, que precisam ser decididos
com prioridade na tramitação, exemplo de uma prioridade de tramitação no caso de uma pessoa que tem uma doença grave, uma tutela de urgência. Então, nesses casos, o juiz precisa avaliar isso, né, deixando de observar, por exemplo, a ordem cronológica, né, podendo analisar esse processo anteriormente dos demais em razão da urgência para evitar um dano, né, que cause aí um dano, né, que não possa vir a ser reparado ou que essa reparação seja muito difícil. O próximo princípio, então, é o princípio da legalidade, né? Também previsto lá na Constituição Federal, né? No sentido que ninguém será obrigado de fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, e também reproduzido no artigo 8º, né? Qual que é o objeto desse princípio, né? Ele pode funcionar tanto como uma norma processual, ou seja, o juiz ele deve aplicar o devido processo legal na sua dimensão formal, né? Ou também com uma norma material. Por quê? Porque ele precisa decidir em conformidade com o direito, em conformidade com o nosso ordenamento jurídico, né? Então, essa referência, por exemplo, à legalidade, ela se mostra, inclusive, metonímica, né? Por quê? Porque o juiz precisa observar tanto a dimensão material do princípio da legalidade, como a dimensão formal, tá? O princípio do contraditório, então, ele deriva do processo legal, né? E ele se aplica no âmbito jurisdicional, no âmbito administrativo, no âmbito negocial. É, a doutrina aqui, ela costuma apontar que o contraditório ele se divide em duas garantias, né? O direito da parte de participar desse processo, ou seja, de participar efetivamente das audiências, de comunicação, de ter ciência de todos os atos processuais, e também daquela possibilidade de influência da decisão. Então, não bastaria, assim, permitir que a parte participe do processo, né? Mas também proporcionar condições para que ela seja ouvida em condições de poder influenciar, né? De poder trazer elementos para formar o livre convencimento do juiz. Tá? Então, claro que o contraditório ele não vai se efetivar tão somente com base na oitiva da parte, né? E sim também com a sua participação efetiva. Tá? Então, aqui os principais fundamentos é o artigo 5º, inciso 55, e também o artigo 9 do Código de Processo Civil, que vai trazer a questão aqui da vedação, o artigo 9 e o artigo 10 vai trazer aqui a questão da vedação à decisão surpresa, tá? Por quê? Porque o juiz não pode, né, proferir aqui uma decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, que é a chamada decisão surpresa, tá? É, ainda que seja uma matéria de ofício, tá? Qual que é o efeito prático disso, né, pessoal? É no sentido de não surpreender a parte, né, sem ouvi-la primeiramente, né? Uma decisão contra a parte, por exemplo, tá? Exatamente esse é o objetivo, né, de garantir esse contraditório, né, de garantir a efetividade do princípio do contraditório, mas há algumas exceções aqui, né? Esse princípio aqui, em relação à vedação da decisão surpresa, né? Esse dispositivo, ele não é absoluto, pessoal. A gente precisa lembrar, tá? Das hipóteses de tutela de urgência, por exemplo, que o juiz vai poder decidir sem dar às partes a chance de se manifestar, tá? Com previsão lá no artigo 300 do Código de Processo Civil, tá? Ou nos casos, né, do mandado monitório, laudação monitória, que está prevista lá no artigo 701, tá? Também a gente pode mencionar aqui a tutela de evidência, nas disposições do inciso 2, 3, né, do artigo 311, que são algumas exceções e que vão trazer para a gente o que se chama de contraditório diferido. Tá? Alguns exemplos de quando o juiz ele pode, né, dar essa decisão sem proporcionar à parte, né, a sua manifestação. Quando a gente estudar as tutelas de formas mais específicas, nós vamos verificar isso mais a fundo. Mas o que é importante saber aqui, para fins de princípio, tá, que o princípio do contraditório tem essas duas dimensões e que existe, né, essa vedação à decisão surpresa como uma efetividade do princípio do contraditório, no sentido de proporcionar à parte, né, de se manifestar nesse processo, de se opor contra as manifestações e ter ciência das comunicações, de ser previamente ouvida, né, de todas as manifestações que acontecerem ali naquele processo, tá? Também, o próximo princípio é o princípio da ampla defesa, né, que ele está previsto também constitucionalmente, e ele, basicamente, é aquilo que traz o conjunto, né, de meios adequados para o exercício desse contraditório. Então, ele também é um desdobramento do princípio do devido processo legal aqui, tá? Se dispensa aqui maiores comentários, então nós já passamos para o princípio
da publicidade, tá? O princípio da publicidade também previsto lá na Constituição e reproduzido ali no artigo 11 e no artigo 189 do Código de Processo Civil, ele vai estabelecer que os julgamentos, né, que o processo, enfim, será, em regra, público, tá? Então, qual que é a função de garantir essa publicidade para esses processos, né, para o processo em geral? A primeira delas é proteger, né, as partes contra juízos arbitrários, né, juízos secretos, para avaliar, né, a regularidade do conteúdo do processo, do devido processo legal, ou também promover, né, o próprio controle público sobre esses serviços da justiça. Então, tem esse caráter dúplice também, né, de proteger as partes e de permitir o controle público por conta disso, com as exceções que estão previstas lá no artigo 189 do Código de Processo Civil. Né? Então, quando que os atos processuais podem deixar de ser públicos, né? Naqueles casos que vão tramitar em segredo de justiça, quando, né? O interesse público ou social o exigirem, né? Quando versarem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes, a próxima hipótese é aquela que daquele processo em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, então alguma coisa que envolva a intimidade da pessoa, dados pessoais sensíveis, né, que versem sobre arbitragem, né, o próximo, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Né? Então, esses casos aqui, né, eles são assegurados por meio do segredo de justiça, né? A publicidade ela vai ser aqui mitigada, ou seja, eles não precisam ser públicos, né? Porque para resguardar exatamente, né, esses direitos, esses valores relacionados, tá, ao interesse público social, à intimidade, à vida privada, tá bom? Próximo, então, é o princípio da duração razoável do processo. Esse princípio, pessoal, ele é fruto, tá? Ele é decorrente lá da nossa Constituição, tá? Da emenda constitucional 45 de 2004. E ele trouxe, né, a inclusão lá na Constituição Federal, do inciso 78, perdão, tá? Que vai dizer o seguinte, né, que a todos são assegurados a razoável duração do processo, tá? E os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O que que quer dizer isso, pessoal? Isso também é reforçado aqui no artigo 4º do Código de Processo Civil, tá? E ele diz que o processo, ele precisa, né, durar um período razoável, né? Que ele não deve demorar tanto, né? Mas sim o tempo necessário, adequado à solução daquele caso, né? Para que esse processo, para que essa demora, para que a demora de um processo não torne ele inefetivo, que não gere, né, a perda do objeto, né? Para que esse conflito seja solucionado o mais rápido, né, possível, de acordo com o tipo de procedimento e com as condições processuais existentes no caso concreto. Tá? A gente sabe que o devido processo legal, ele exige uma série de atos obrigatórios, né? Nós temos aí todas as fases processuais, mas isso não pode ser um motivo para que esse processo perdure um tempo demasiadamente longo, no sentido de tornar aquele direito da parte inefetivo, tá? O próximo, então, diz respeito à igualdade processual, também conhecido aqui como princípio da paridade de armas. E o que que ele me diz, né? Ele me diz que as partes elas devem ter os mesmos direitos, uma igualdade de tratamento em relação ao exercício desses direitos, das suas faculdades processuais, os meios de defesa, os ônus, os deveres, né? E, inclusive, as sanções processuais que podem vir aí a ser aplicadas ao longo do processo. Então, é isso que o juiz precisa garantir às partes, né? Uma paridade de armas, né? Como uma forma de manter equilibrada essa disputa judicial que ocorre entre elas. Né? Então, essa igualdade, né, de tratamento, quando o juiz, por exemplo, receber, né, alguém para proceder à oitiva de alguém, ele tem que fazer isso da mesma forma com a outra pessoa, né, quando ele, por exemplo, for convidado, né, a se manifestar por alguma das partes, né, ou quando ele proceder a uma audiência individual com os advogados, ele deve garantir a mesma forma de tratamento para ambas as partes. É, isso aqui, pessoal, ele vai trazer, né? Ele reflete lá na imparcialidade do juiz, ele reflete na questão que envolve a igualdade do acesso à justiça, tá? Independente do polo passivo que essas partes estejam, a redução das desigualdades, né? E o acesso, a igualdade no acesso às informações, que é extremamente necessário para o exercício do contraditório também.
Tá? O próximo princípio, então, que é muito importante, é o princípio da eficiência, pessoal. E esse princípio da eficiência, ele vai decorrer tanto da cláusula geral do devido processo legal, tá? Mas ele também vai decorrer da incidência, tá? Do artigo 37 do caput da Constituição Federal. É reproduzido aqui no artigo 8º também, do Código de Processo Civil, e ele traz a noção, né, da atuação do Poder Judiciário, no sentido de que ela tem que ser eficiente, ou seja, a administração judiciária, tá? Por meio dos seus órgãos administrativos, eles devem ser eficientes, e também em relação à própria gestão de um determinado processo, né? O juiz aqui, ele exerce o papel de administrador desse processo, tá? A partir de uma visão contemporânea aqui do princípio da economia processual, a gente tem essa análise do princípio da eficiência, né? No sentido de que cabe o impulso oficial, né? Ele se dá pelo juiz. Então, é esse impulso desse processo, né, que deve ser eficiente, né? Assim como os órgãos jurisdicionais que fazem parte do Poder Judiciário, tá? Então, é, essa é uma importante diferença, tá? Inclusive, até para recordar aqui uma diferença entre efetivo e eficiente, né? Por exemplo, o efetivo é aquele processo que ele realiza, de fato, o direito afirmado e reconhecido juridicamente, e eficiente, aquele processo que atinge o resultado pretendido de modo satisfatório, né? Porque o processo ele pode ser efetivo, mas não ter sido eficiente, tá? Mas ele jamais poderá ser considerado eficiente sem ter sido efetivo. Posso ter um processo efetivo, mas não eficiente, né? Eu tenho uma sentença transitada em julgado, condenando determinada parte para efetuar o pagamento de indenização, por exemplo, mas eu não consigo, na fase de execução, receber esse valor, né? A gente não tem aqui uma eficiência, por quê? Porque o resultado não é satisfatório, tá? Não é possível obter o resultado concretamente, tá? O próximo princípio é o da boa-fé, o princípio da boa-fé processual, né? Que vai estar relacionado com o comportamento das partes nesse processo. Então, ele está previsto lá no artigo 5º do Código do Processo Civil, e ele vai trazer aí o Instituto da Boa-Fé, tá? Para caracterizar, inclusive, aqueles ilícitos processuais. Então, nós temos a proibição de condutas temerárias, né? A proteção aqui, que envolve a litigância de má-fé, né? Para aquele que não se comporta com boa-fé nesse processo. A possibilidade de criar, né, situações jurídicas ativas ou passivas, nesse sentido, porque todos os sujeitos processuais, incluindo o juiz, têm esse dever, né? Todos os sujeitos processuais. Então, como exemplo de uma violação aqui, a gente tem a própria litigância de má-fé, né? Aquela parte que altera a verdade dos fatos, que protocola reiterados recursos com natureza protelatória, o próprio assédio judicial, né, perdão, que é aquele ajuizamento, né, de sucessivas ações judiciais desprovidas de uma fundamentação idônea ou intentadas com um propósito doloso, a simulação, né, de demandas, a própria nulidade de algibeira, né? O que é a nulidade de algibeira, pessoal? É guardar aquela nulidade na manga, sabe? É verificar que tem uma nulidade, mas não alegar ela no momento que se tem conhecimento dessa nulidade, para usar depois, se outras teses não funcionarem. Por exemplo, a minha ação aqui não foi procedente, tem uma nulidade aqui que envolve uma citação, então eu não vou alegar ela agora, tá? Eu não vou alegar ela agora e vou alegar posteriormente se a decisão for desfavorável, né? Isso é uma nulidade de algibeira, porque não dá para guardar a nulidade para usar depois, né? Para tentar se beneficiar com isso, né? Porque viola aqui a boa-fé, viola a lealdade processual, tá? O próximo é o princípio da adequação do processo, tá? E esse princípio da adequação, ele é um fundamento principalmente doutrinário aqui, tá? Então, a gente tem, ele pode ser desdobrado em algumas dimensões. A exemplo, né, da negocial, tá? Quando o, o artigo 191 do Código de Processo Civil aqui, por exemplo, ele me traz um exemplo, né, que diz respeito ao negócio jurídico processual, né, que as partes podem fixar o calendário para a prática de atos processuais, elas podem estabelecer, né, em conjunto as provas que vão ser produzidas, elas podem escolher o perito, por exemplo, numa prova pericial de comum acordo, elas podem indicar esse perito e realizar esse tipo de negócio, jurídico processual. Também pode ser de caráter jurisdicional, ou seja, no sentido de que o juiz, né, enquanto responsável por dirigir esse processo, né, ele vai poder flexibilizar algumas regras, né, a exemplo da dilatação de prazos, né, da ordem de oitiva das partes, adaptando, né, no caso concreto, as peculiaridades da causa, né, invertendo, por exemplo, a ordem de depoimentos, né, concedendo mais prazo para as partes, tá? Então, pode ser um desdobramento dessa adequação desse processo, do princípio da adequação do processo. O próximo princípio diz respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito, né? E ele está reproduzido lá no Código de Processo Civil,
tá? Tanto por meio, né, do artigo 4º, né, que vai trazer aí a questão das partes, tem o direito de obter, tá, a solução integral do mérito, né? Então, o que que esse dispositivo aqui ele me garante? Ele garante, né? Ele diz respeito essa primazia, né, de obter uma decisão meritória. Ou seja, quando o juiz puder decidir o mérito, né, e à disposição do próximo artigo, né, e não tiver nenhuma nulidade, por exemplo, aqui, né, quando ele puder decidir o mérito a favor da parte que aproveita a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem a mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, tá? Então, ele garante, né, o direito à parte de obter uma decisão de mérito, ou seja, de obter a análise jurisdicional, né, de obter, por exemplo, a posição do Poder Judiciário sobre aquele caso concreto, tá? Ele também é um corolário do princípio da cooperação, tá? E ele pode, né, ele se desdobra em outros dispositivos legais, como no artigo 317, né, que o juiz determina que antes de proferir a decisão sem resolução do mérito, o juiz, sempre que possível, permitirá que o autor a emende ou complete no prazo de 15 dias, tá? O mesmo acontece no artigo 321, que fala da emenda da inicial, tá? Por quê? Porque se a emenda inicial, se a petição inicial ela tem um defeito, o juiz precisa dar a oportunidade para a parte se manifestar em 15 dias para corrigir esse vício, né? Se for um vício sanável, claro. Porque senão não vai ser possível proferir uma decisão de mérito nesse processo, porque ele vai ser extinto sem resolução de mérito, né? O mesmo ocorre aqui no 488 do Código de Processo Civil. Então, desde que possível, né, o juiz resolverá o mérito for favorável à parte, quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485, que trata lá das hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, né? Então, o juiz ele deve priorizar a resolução do mérito aqui em detrimento daquela decisão que não examina o mérito, tá? Basicamente, é essa a ideia do princípio da primazia da decisão de mérito. O próximo diz respeito ao princípio da cooperação, né, com previsão expressa lá no artigo 6º do Código de Processo Civil, tá, que traz aí a obrigação que todos os sujeitos daquele processo cooperem, né, entre si, e aqui novamente, né, para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Tá? Então, esse princípio aqui, ele vai tratar daquele redimensionamento, tá, do princípio do contraditório, ele traz aqui a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos, né, desse processo, e não mais como um mero espectador desse duelo, desse conflito entre as partes, tá? Porque todos precisam colaborar, tá? Então, esse contraditório, né, o princípio do contraditório, ele é ainda mais valorizado aqui como um instrumento indispensável para o aprimoramento dessa decisão judicial. Então, a gente pode ter aqui competição entre as partes, né? A gente pode ter aqui um juiz protagonista, um juiz que participa do diálogo processual, né, que faz desse processo uma condução cooperativa, né, que proporciona meios e estimula, né, as partes a obter, a tentar realizar uma conciliação, tá? As partes, da mesma forma, né, se comportam de forma que evidencia sua boa-fé nesse processo, sem tumultuar o feito, sem protocolar medidas e recursos que tenham caráter protelatório, sem impedir a efetividade de atos e medidas judiciais, certo? O próximo princípio, então, é o princípio do respeito ao autorregramento de vontade. O que é esse princípio aqui, pessoal? Esse princípio, ele visa a obtenção, tá, de um ambiente processual em que o direito fundamental de se autorregular, ele possa ser exercido pelas partes sem que haja restrições, tá? Ou que, se houver alguma restrição pelo juiz, elas não sejam irrazoáveis ou injustificadas. O que isso me diz, né? O que isso quer dizer? Em outras palavras, traz possibilidades, né, que as próprias partes podem exercer com liberdade, né, algumas disposições, podem estabelecer algumas regras dentro desse processo jurisdicional. Ou seja, a parte pode, ela própria, né, disciplinar juridicamente essas condutas processuais sem que haja necessidade, né, de autorização pelo juiz, né, no sentido de que vai prevalecer aqui a vontade das partes, né, e que essa vontade deve ser respeitada. Então, por exemplo, uma eleição de foro, tá? Que está prevista lá no artigo 63 do Código de Processo Civil. Traz a possibilidade que das partes, elas próprias podem modificar a competência em razão do valor do território, né? Elegendo o foro onde será proposta oriunda a ação, né? Decorrente daquele caso concreto, né? As partes podem renunciar aos prazos processuais,
né? As partes podem estabelecer um calendário processual também para a prática dos atos, pode haver acordo entre as partes para suspender o processo, né? Então, as partes podem elas próprias peticionarem nos autos, requerendo suspensão desse processo, né, para tentar uma conciliação amigável na via extrajudicial. As partes podem fazer negócios jurídicos processuais estabelecendo regras sobre ônus da prova, né? São exemplos desse autorregramento da vontade. E, por fim, mais algum exemplo aqui, que é a possibilidade que as partes têm de escolher o perito, né, de comum acordo, para realizar uma prova pericial que vai ser necessária ali naquele processo. Tá? Esse é o, a manifestação, então, desse princípio, né, do respeito ao autorregramento da vontade. O próximo, então, diz respeito ao princípio da ação, demanda, né, ou o princípio da ação, da demanda, ou o princípio da inércia da jurisdição. Tá? Esse princípio aqui, pessoal, tem esses sinônimos, né? Mas ele diz respeito àquela atribuição que a parte possui de iniciar o processo, ou seja, o Poder Judiciário, ele é provocado para exercer a função jurisdicional. Então, em regra, né, a jurisdição, ela é inerte, né? Ela só vai atuar se ela for provocada. Esse é a face do princípio da demanda, do princípio da ação ou princípio da inércia. Essa ação, ela é justamente a forma, né, o meio que se provoca e se requer a tutela jurisdicional, né, que vai ser prestada pelo Poder Judiciário, por meio do Estado, o juiz, né, e nesse sentido que a gente aborda, né, que a doutrina também traz esse viés do princípio da ação, o princípio da jurisdição, né? Provocado, então, a jurisdição, o processo ele se desenvolve por meio do impulso oficial, tá? O próximo diz respeito ao princípio da cronologia, tá? Previsto lá no artigo 12 do Código de Processo Civil. Então, os juízes e os tribunais, eles precisam observar uma ordem cronológica de conclusão para proferir as sentenças e os acórdãos. O que que é isso, pessoal? É uma ordem, né? Uma lista que segue uma ordem cronológica de conclusão. Então, quando o processo está concluso para a decisão, o juiz vai observar uma ordem, né, cronológica daqueles processos que foram sendo determinados como conclusos para a sua decisão, seja com despacho, seja com uma decisão interlocutória, seja com uma sentença, né? Para trazer também essa questão igualitária, né, democrática, e para organizar a própria atividade jurisdicional, respeitando a ordem temporal de conclusão desses processos. Tá? A gente possui exceções a esse princípio previsto no parágrafo 2º do Código de Processo, parágrafo 2º do artigo 12 do Código de Processo Civil, que é muito importante que sejam lidas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, sentenças proferidas em audiências. Nesse caso aqui, pessoal, de sentenças proferidas em audiência, não vai ter a observância de uma ordem cronológica, né? Porque o juiz já está em audiência e ele pode muito bem proferir essa sentença ali naquela audiência, né? Da mesma forma, nós temos aqui as sentenças homologatórias. Então, imagine, pessoal, que é feito as partes apresentam uma minuta de acordo extrajudicial para que haja a homologação, ou que esse acordo é feito numa própria audiência de conciliação. Não há necessidade do juiz observar a ordem cronológica para analisar esse processo, né? Só para que ele seja homologado, por exemplo, né? O mesmo acontece aqui em sentenças de improcedência liminar, que o juiz também não precisa observar a ordem cronológica, né? Existem vários outros exemplos, né? Então, por isso que a leitura do artigo é muito importante aqui, né? A exemplo do julgamento de recursos repetitivos ou, né, em IRDR, né? A respeito de recursos como embargos de declaração, agravo interno, processos que estejam conclusos por uma situação de urgência, né? As próprias tutelas. Então, é muito importante que essa ordem cronológica seja assim observada. O próximo, então, é o princípio dispositivo, está relacionado lá com o princípio da inércia da jurisdição, tá? E ele me diz respeito, tá, à atuação do juiz, né, que depende da iniciativa das partes, tá? Seja para iniciar a ação, seja para produzir as provas, para delimitar o objeto processual, né? Então, em regra, as partes iniciam, né, a prática desses atos. Aí o juiz atua conforme, tá, essa iniciativa. O próximo princípio, então, é o princípio da instrumentalidade das formas, e ele me diz o seguinte, tá? Ele me fala que aqueles atos, tá, e termos processuais, né, a prática dos atos processuais, elas não vão precisar observar uma forma determinada, né? Desde que atinja a finalidade, né, daquele ato, ainda que não haja a observância de uma forma específica, não vai ser considerado uma nulidade, tá? E é o que está disposto ali, em outras palavras, no artigo 188 do Código de Processo Civil. Então, em regra, pessoal, os atos processuais, eles independem de uma forma determinada, exceto se for algo que a lei propriamente exigir, né? Por exemplo, um auto de penhora,
né? No auto de penhora é avaliação, que precisa constar a individualização do bem, o valor do bem, né? Agora, imagine que a lei determina que a parte seja citada por aviso de recebimento ou por oficial de justiça, mas, né, essa citação ela ocorre via WhatsApp, tá? No caso da comunicação, da comunicação dos atos, ou então que a parte mesmo se deu aí por citada, né? Não teve citação ainda, mas a parte compareceu espontaneamente e se deu por citada. Se ele preencheu a finalidade essencial dele, não dá para alegar aqui uma nulidade. Né? Então, esse princípio ele traz justamente essa ideia de priorizar a finalidade sobre a forma, né? Validando aquele ato que, mesmo não seguindo rigorosamente o que a lei prevê, o que a forma prevista em lei, atingiu o seu objetivo sem que haja qualquer tipo de prejuízo para a parte. Tá bom? O próximo princípio, então, é o princípio da persuasão racional, pessoal. O juiz, tá? Ele vai usar para decidir, tá? Algumas técnicas aqui de formação de convencimento, tá? E como que isso acontece? Com base nas provas que são produzidas no processo. Então, o artigo 371 do CPC, ele vai me dizer que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Então, o juiz, ele forma o seu conhecimento livremente, mas com base naquelas provas que estão previstas, que estão juntadas naquele processo, tá? Então, ele tem que formar esse seu convencimento com base naquele conjunto probatório que está produzido naquele processo, tá? Esse é o princípio da persuasão racional. O próximo, o princípio, diz respeito ao princípio da distrição ou princípio da congruência, tá? E ele expressa a ideia de que é vedado ao juiz decidir de modo diverso do que foi pedido, né, ou condenar a parte em quantidade superior, tá? Então, para tanto, é importante a leitura dos artigos 141 e 492 do Código do Processo Civil, né? Porque o pedido ele não pode ultrapassar, né, a sentença do juiz não pode ultrapassar o pedido da inicial, né? Ele também não pode ser diverso do pedido da inicial. Tá? Então, aqui a gente tem as noções da sentença ultra petita, cita petita e extra petita, tá? Justamente como uma expressão do princípio da adstrição e da congruência. O próximo princípio, então, é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, tá? Esse aqui, então, é aquele princípio previsto lá na Constituição Federal, que ele vai trazer aquela disposição que a lei, ela não vai excluir da apreciação jurisdicional qualquer lesão ou ameaça a direito, tá? Isso também é reproduzido lá no Código de Processo Civil, no artigo 3º, tá? No sentido de que mesmo que haja esfera administrativa para tentar resolver determinado conflito, né, isso ainda assim vai poder ser discutido lá no âmbito do Poder Judiciário, né? Um dos exemplos clássicos aqui quando a gente fala em inafastabilidade da jurisdição, tá? Então, pessoal, esses são os principais princípios, tá, aplicados ao processo civil. Foquem muito naqueles princípios que mais caem, que são contraditório, ampla defesa, devido processo legal, principalmente, tá? Especialmente nas questões que envolvam aspectos processuais, tá? E continuem, né, firmes nos estudos, porque estudar os princípios do processo civil não é decoreba, né? E sim compreender, né, o funcionamento do sistema processual. E nas provas da ordem, né, quando esses princípios aparecem, eles geralmente aparecem para resolver uma questão que tem aí um fundamento num caso prático. Tá? Então, muito importante a leitura dos dispositivos legais, tá? Continuem firmes, sucesso e bons estudos. Até mais.